Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. Hoje iremos dar continuidade à nossa trilogia sobre os povos da antiguidade. Hoje iremos falar sobre os fenícios. Mas galera, antes de iniciarmos a nossa videoaula, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal e assim fazer com que o canal Eu Historiador possa levar conhecimento para outras pessoas. Turma, se liga na nossa videoaula, que ela está apenas começando. Então, pessoal, vamos dar início à nossa videoaula sobre a Fenícia, sobre os povos fenícios. E, galera, para início de conversa, é preciso que a gente entenda aqui a posição geográfica da Fenícia. A Fenícia ela estava localizada naquilo que hoje são os estados do Líbano e também da Síria, numa região ali, na região da costa oriental do Mar Mediterrâneo, como vocês podem estar observando aí no mapa. Essa faixinha verde ali, estreita, no mapa, é justamente aquilo que correspondia ao território da Fenícia. Turma, os fenícios eles implementaram na antiguidade, além de uma sabedoria muito grande com a invenção do alfabeto, que nós vamos ver posteriormente, eles também mantiveram uma relação de dominação muito grande em relação aos povos ali ao seu redor. Essa relação que inclusive foi baseada pelas conquistas marítimas e que por isso passou a ser chamada de talassocracia. Galera, na nossa videoaula aqui de hoje, nós iremos buscar compreender alguns pontos importantes da vida e do comportamento dos povos fenícios. Para isso, nós dividimos a nossa videoaula em alguns pontos. E o primeiro ponto que nós iremos aqui discutir e ver vai ser justamente a questão política. Como estava organizada politicamente o povo fenício? Dessa forma, nós temos que a organização ela se dava através da monarquia. Essa monarquia ela era muito comum lá na região da Fenícia. O rei era denominado sufeta ou sufetas. No entanto, ao contrário de outras regiões, os reis governavam assessorados por um conselho de comerciantes. Os fenícios não tinham um governo centralizado. Os governos eram divididos em cidades e estados. E as principais cidades e estados, como vocês podem estar observando aí no mapa também, eram as cidades de Biblos, Tiro e Sidom. E aí, galera, nós temos aqui na questão da sociedade, em termos sociais, nós temos que os fenícios eles tinham uma sociedade estamental, ou seja, não havia mobilidade social, inclusive a existência de mobilidade social era e sempre foi uma característica importante das sociedades estamentais. Inclusive, nós temos aqui uma representação da pirâmide social dos fenícios, onde a classe dominante, a que estava no topo da pirâmide, era justamente a aristocracia. A segunda faixa da pirâmide era ali os comerciantes, A terceira faixa, na verdade, dessa pirâmide eram os camponeses e a base dessa pirâmide correspondiam aos povos escravos. Galera, em termos econômicos também, os fenícios eles se destacaram principalmente na questão do comércio marítimo. O comércio marítimo foi muito forte, tendo em vista que a posição geográfica dos fenícios favoreceu muito essa questão do comércio marítimo e das navegações. Além do que os fenícios eles desenvolveram a construção de barcos, de embarcações, principalmente feitas com cedro, que era uma matéria-prima encontrada com bastante abundância na região da Fenícia. E turma, além do comércio marítimo, a construção naval, e aí eu já falei um pouquinho sobre ela, a questão do cedro e a indústria têxtil também teve grande importância dentro da economia dos fenícios. Outra coisa importante também dentro dessa economia é que os fenícios eles criaram colônias. Dessa forma, colonizando, os fenícios conseguiram arrecadar muitas condições, tendo em vista que eles exploraram essas regiões com bastante afinco. Algumas dessas regiões importantes e interessantes de se citar aqui na nossa videoaula é justamente a região de Cartago, como vocês podem estar observando aí no mapa, a região de Cartago, que fica justamente na África, E temos também a região de Cádiz, que fica na Espanha e que também foi dominada pelos fenícios. Isso dá uma pequena mostra do tamanho do poderio da talassocracia desenvolvida pelos fenícios nesse período.
E aí, galera, outro ponto que merece aqui destaque na nossa aula sobre os fenícios, nesse pequeno resumo, é justamente a questão da religião, uma vez que a religião ela ocupava um espaço significativo na vida e no dia a dia do povo fenício. Inclusive, a religião fenícia ela era uma religião politeísta, ou seja, havia ali a crença em vários deuses. Esses deuses eram chamados de Baal e aqui na frente nós temos inclusive uma representação desses deuses fenícios que eram cultuados nas mais diferentes cidades, estados lá na Fenícia. Nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, o Baal cultuado em Sidom era Exmun, deus da saúde. Já na cidade de Biblos, a adoração se dava a Adonis, deus da vegetação. Na cidade de Tiro, o culto era feito a Milcart, deus da cidade. Dessa forma, galera, a gente observa que a religiosidade ocupava um espaço bem interessante na vida do povo fenício. E turma, para finalizarmos a nossa videoaula aqui, vamos colocar aqui o nosso último ponto, que é justamente falando sobre os legados culturais deixados pelos fenícios. Os fenícios eles foram grandes navegadores, isso em outros momentos aqui na nossa videoaula nós já pontuamos, nós já falamos, e o fato deles terem sido grandes navegadores deu-se muito pelo fato deles terem ali naquela região uma grande quantidade da madeira cedro, que servia perfeitamente para a fabricação de embarcações. Esse conjunto aí, né, que podemos assim dizer de navegações feitas pelos fenícios na antiguidade, acabou expandindo o comércio naquele momento, e a expansão comercial naquele instante pode ser considerada aí um dos grandes legados culturais deixados pelos fenícios. Outro legado importante que deve ser falado aqui por nós é justamente a questão da criação do alfabeto fonético. Vejamos, naquele momento, na antiguidade, nós tínhamos uma série de alfabetos sendo criados, né, várias formas de letra e de escrita sendo desenvolvidas. Mas a grande maioria dessas escritas elas eram baseadas, elas eram feitas na forma de pictogramas, e o alfabeto fonético dos fenícios acabou se transformando, em meio a tudo isso, numa grande inovação. É um alfabeto que, como o próprio nome já diz, ele se baseava no som da letra e da palavra, e não mais como a escrita cuneiforme, que uma imagem representava uma ação ou um acontecimento. Então nós tínhamos agora um alfabeto que, em tese, ele era completamente diferente dos outros que o antecederam. Esse alfabeto fonético ele tinha algumas características. Uma das características era o fato de que ele era composto por 22 consoantes. Mais tarde, com o passar do tempo e com todas as questões envolvendo as conquistas, esse alfabeto acabou tendo um incremento. E esse incremento acontece na Grécia, quando os gregos acrescentaram as vogais. Inclusive, esse alfabeto ele é usado até hoje por línguas latinas, como por exemplo a língua portuguesa. A língua que nós brasileiros falamos é uma língua que utiliza esse alfabeto fonético criado lá pelos fenícios, que foram grandes navegadores e também foram criadores desse alfabeto fonético. Galera, essa foi a nossa videoaula de hoje falando sobre os fenícios. Eu espero sinceramente ter contribuído para os estudos de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.